Jesus é tão fantástico que qualquer uma das faces dele funciona, e muito bem. Jesus, Buda, são seres tão magníficos que o pouco que a gente possa pegar, do pouco que a gente possa perceber sobre o ensinamento e o legado desses seres, é muito para cada um de nós. Né? E entendam, existem 28.869 teclas em cada uma das nossas células, e do jeito que alguém pode pegar um teclado e tocar uma música X, cada eu da gente que se hospeda nesse corpo tem um teclado chamado DNA, que está presente holograficamente em cada uma das suas células. E como é que a gente toca isso? Com a atitude mental da gente. Então, do jeito que um excelente músico só consegue tocar uma excelente música se ele souber desenvolver a arte de ter um compasso, ritmo, ser entoado, ou estudar música, aí ele toca um excelente músico, então é uma desgraça tocando. Nós, seres humanos, a cada segundo estamos acionando as teclas do nosso DNA com as nossas atitudes mentais, tocando a nossa música pessoal, e, para nossa sorte, a gente não escuta nada. A gente só percebe quando o músico se movimenta. Mas, para azar dos espíritos, eles escutam tudo. Aí a desgraça é feia. Por quê? Porque o nosso diapasão, dó, ré, mi, fá, sol, o nosso DNA ainda é um instrumento totalmente desafinado, e o nosso eu é um péssimo músico. Ah, basta ter fé. Não basta ter fé para aprender a tocar um instrumento. Não é tão simples, né? São muitas coisas. Fé, no sentido de perseverança e convicção, pode ser uma delas. Não, mas vou ter fé em Jesus, ele vai me ensinar a tocar piano. Não vai, pessoal. Não é assim. Jesus tem mais o que fazer. Certas coisas tem que ser o eu hospedado em cada um de nós, que... E tem eu hospedado em cada um de nós? Tem, pessoal. Vocês não acham absurdo alguém olhar para um rádio e procurar o locutor do rádio lá dentro do rádio? Não está. Mas a gente olha uns para os outros achando que o locutor, o eu da gente, está dentro do corpo. Mas não está. Isso aqui é só um rádio que se mexe, mas o eu, entre aspas, é um espírito que usa esse cérebro. Para ele saber usar esse cérebro, ele tem que fazer cursos. Ou, quando ele for o pior aluno, pelo menos tentar amar, que é isso que Jesus fala. Porque o amor é uma atitude, entre aspas, simples, que você não precisa ser entoado. Basta que você ame. Amar, entre aspas, é fácil. O difícil é você perseverar no amor, porque facilmente a gente transforma amor em ódio, em raiva, porque nós somos péssimos autores das nossas músicas pessoais. Nesse sentido, qual a relação do DNA com o perispírito, com isso ou aquilo, que é a pergunta do nosso irmão? Total. Mas entendam, a relação do DNA mesmo é com o eu de cada um de nós. É esse eu que a ciência está louca atrás dele, a ciência já chegou, já conseguiu colocar eletrodos na cabeça do ser humano, aí diz, fale. Aí o ser humano que está lá cheio de eletrodos, fazendo uma varredura de todas as partes do cérebro, aí antes do ser humano falar, o cientista percebe que uma parte do cérebro dele se acendeu e depois é que ele fala. Aí a ciência diz, oh! Antes de qualquer ser humano falar, pensar, sentir ou agir, o cérebro se acendeu, então o ser humano não tem livre-arbítrio, segundo os cientistas, porque o que ele fala, o que ele faz, já é movido pelo cérebro dele. Ok, mas por que o cérebro dele acende? Aí a ciência não sabe dizer. Por quê? Porque o cérebro acende porque vem, entre aspas, algo de fora do cérebro, que é o espírito, o cara que está tentando tocar os teclados do corpo humano. Aí a ciência não chega nesse ponto porque ela não sabe, entre aspas, estudar a consciência. A ciência quer que a consciência humana seja produto da movimentação do cérebro, quando a própria ciência quântica já diz que não. A consciência que cria o tipo de cérebro que tem, porque o tipo de aparelho, ou teclado afinado ou não, que cada um tem, é por conta dos méritos ou deméritos que esse
compositor tem em vidas passadas. Então, assim, tem gente que é entoada, tem gente que é desentoada, tem gente que... Nós não temos escola para aprender a usar o nosso eu. Para seres do nosso tipo, exilados de capela. Talvez a escola seja a própria vida e o único professor que nos suporta chama-se tempo. Então, sofrendo, a gente vai aprendendo a criar o nosso diapasão, a nossa afinação, a nossa atitude de, entre aspas, de profissão de fé contra os princípios e propósitos da gente. E quando a gente é honesto com a gente mesmo, a gente toca uma boa música. Quando não é, pode ter fé, não sai boa coisa. Então, assim, o DNA que eu tenho, o DNA da gente é basicamente o mesmo, muda algumas poucas centenas de genes desses 28.869. Mas o modo como a gente aciona a atitude mental de cada um de nós é fundamental. É o autor, é o compositor, é o músico executando a música chamada Eu Estou Vivendo. O eu que existe a qualquer hora é uma tentativa do nosso espírito de nos guiar. Krishnamurti dizia que alguém montado num cavalo era o espírito montado nesse corpo. Puxa a rédea e o eu vai para cá, vai para lá. Tem espírito que tem habilidade e consegue puxar, o cavalinho vai, ou seja, o eu vai. Mas tem espírito que grita aqui para esses cérebros, Z. Aí lá vem a influência, o cérebro se acende, eu digo X. Aí o espírito, mas eu disse Z. Como é que meu corpo está dizendo X? Aí, às vezes o eu humano sai do controle. É quando a desafinação é total. Os afinados conseguem, entre aspas, ter essa relação. O eu mais profundo e o eu imediato da vida. O perispírito é um produto difícil de ser analisado. O perispírito, ele não é, entre aspas, só o que Kardec disse, né, o que os espíritos disseram, é muito mais que aquilo. Só que na época só se podia falar disso. Mas muito antes de Kardec, lá atrás, o ensinamento védico, o ensinamento jainista, os jainas são o primeiro tipo de religião que existiu na Terra, talvez a única religião 100% decente que até hoje tem existido, é a do jainismo. Os jainas, eles trabalhavam a questão dos tirthankaras com a música de cada época, de cada tempo, de cada zeitgeist, porque a cada tempo é possível a gente pensar dessa ou daquela forma. Em outros tempos, que hoje a gente fala, não seria possível. Já pensou no século XVI, se fala de televisão, de celular, cara, olhar para você, cala a boca, isso não existe, não pode existir, é impossível, e hoje é uma coisa trivial. Então, assim, o que é que vai ser trivial daqui a 500 anos que a gente hoje não imagina? Talvez daqui a uns 500 anos a gente saiba o que é perispírito. Até hoje a gente está só brincando de saber. Mas, em linhas gerais, o que diabos, entre aspas, é um perispírito dizendo sem frescuras espirituais. Vou tentar explicar. Quando o espermatozoide fecunda um óvulo, surge, entre aspas, vida biológica. Nesse instante, 3 corpinhos ou 3 níveis de matéria intermediária entre a espiritual e essa densa se formam junto àquele feto. Passa a existir aquilo que os mestres jainas e mestres védicos chamavam do quaternário inferior, que é esse corpo físico que nasce e morre, uma espécie de duplo etéreo meu, um corpo mental, um corpo emocional, aonde os arquivos que eu produzi com a natureza animal de Rogério aqui estarão marcados. Mas isso não é o meu espírito. Esse é só o quaternário inferior, que surge a cada vez que um corpo físico é formado. Aí, junto a esse quaternário inferior, vem a tríade imortal, que é um outro complexo, um quantum monádico formado por 3 níveis ou 3 compartimentos vibratórios, o chamado búdico, manásico e o átmico. Aí essa tríade imortal se junta ao quaternário inferior. Aí um ser humano é definido, então, por 7 níveis de consciência. Esse nível de consciência primário, cerebral, esse eu que passa a existir. Os 3 níveis intermediários, aí o perispírito junta o espírito a esses e se confunde com isso tudo. E o perispírito, a cada segundo, se movimenta numa metamorfose absurdamente rápida,
de acordo com os arquivos que eu vou colecionando a cada segundo da vida. Como? Vou dirigindo no trânsito. Aí alguém me dá uma trancada, eu digo, filho da mãe. Aí eu encho o meu corpo emocional do quaternário inferior, cheio de arquivos de energia negativa, e como todo dia eu me irrito no trânsito, todo dia eu marco aqueles mesmos arquivos. Aí eu só quero discutir com quem aceita minhas opiniões. Quando alguém não concorda comigo, eu fico pé da vida. Aí encho o meu corpo manásico, ou seja, e meus hábitos alimentares no campo também da psicossexualidade, tudo isso é marcado no duplo etérico, vamos chamar assim. O fato é que esses três corpos, o mental, o emocional e esse duplo etérico, que eu não gosto muito desse nome, colecionam os arquivos que eu, Rogério, vou produzindo a cada segunda vida. Mas, se eu não for tarado, se eu não for viciado, se eu for alguém que lida com a condição da natureza animal do meu corpo com tranquilidade, se eu, ao invés de ficar pé da vida com quem me dá uma trancada, eu perdoo, porque, puxa, eu também já fiz erros no trânsito, eu vou perdoar essa pessoa, aí eu não arquivo negativamente nada no quaternário inferior. Eu produzo arquivos maravilhosos no meu corpo búdico espiritual. Quando eu estudo e esclareço meu nível de consciência, eu também marco arquivos maravilhosos no meu corpo manásico. Qual é o drama? Quando esse corpo morre, esses três corpos do quaternário inferior também tinham que morrer na hora, porque eles são transitórios. E libertar essa tríade imortal. Mas se tem arquivo negativo marcado nesses três níveis do quaternário inferior, esse corpo morre e o fantasminha continua. Querendo transar, querendo comer pudim, querendo cheirar cocaína, querendo beber uma cerveja. Se existir marca negativa da condição animal nesse psiquismo, aí esses três fantasminhas continuam, esse corpo vai ser cremado ou vai ser enterrado, e o fantasminha lá, porque ele estava ancorado nas necessidades daquele corpo. O que é que acontece com a tríade imortal? É obrigado agora a se vestir com os três corpinhos sujos, porque o corpo que dava vestimento a esses níveis, essas esferas negativas, está se desfazendo. Aí esse espírito sai carregando essa sujeira dessa vida, perde a característica dele, aí o perispírito dele fica se parecendo com a cara dessa desgraça aqui. Aí vai nascer de novo. Aí o corpinho que vai ser produzido, papai e mamãe vão transar, milhões de espermatozoides navegando na trompa do falópio de mamãe, aí esse espírito vai reencarnar e lá vem a equipe espiritual com o mapa desse espírito, para escolher daqueles milhões de espermatozoides qual que tem carga hereditária, os 28.869 genes. Mais próximo da situação da sujeira dos três corpinhos que deveriam ter morrido, junto com o último corpo físico que não morreu, aí vai ser escolhido um novo corpo com os mesmos problemas, porque é só assim o espírito cola, se imanta a uma nova, entre aspas, experiência. Então, o perispírito é o que cola tudo isso, é o que faz tudo isso funcionar. É um envoltório que está muito, muito além daquilo que foi dito. Mas é porque na época de Kardec nem ainda hoje se tem palavras para explicar tudo isso.